Olá a todos, sábado à tarde, feita a limpeza, tenho vontade de gravar, apesar de que já estou aqui há alguns minutos e a primeira tentativa que eu fiz de gravar este vídeo não estava a correr muito bem. Esperemos que eu não desmotive e que consiga nesta segunda tentativa transmitir tudo aquilo que eu quero transmitir. A minha vontade quando eu vim para aqui era gravar o vídeo do balanço mensal das leituras de março. Mas dessas leituras que eu fiz em março, há algumas das quais eu quero falar de forma mais pormenorizada. E se eu deixasse esses pormenores todos para o balanço mensal, ele que já habitualmente fica um vídeo muito gordo, de certeza absoluta que iria ultrapassar os 40 minutos, se calhar até iria chegar a 1 hora. E eu não quero de maneira nenhuma que isso aconteça, porque depois é demasiado, é pedir-vos demasiado, ou seja, dar-vos um vídeo de 1 hora, eu acho que é pedir demasiado, mas depois vocês podem dizer-me aí embaixo nos comentários se concordam comigo ou não. É certo que eu de vez em quando e sigo bastante gente que também como eu faz vídeos gordos e que vou acompanhando esses vídeos que às vezes espraiam por mais de 1 hora, mas também acho que há um limite e por isso mesmo, para que o balanço mensal das leituras de março não ficasse assim um vídeo demasiado comprido, eu então decidi regressar aos vídeos de opinião para poder falar de forma mais pormenorizada de 3 leituras que eu fiz durante o mês de março. Poderia falar de outras, porque o mês de março foi bastante produtivo, mas de todas elas são estas aquelas que chamam mais por mim para que eu fale delas de uma forma mais pormenorizada. Não significa que eu vá dar spoilers. Eu acho que não o faço, mas depois também vocês podem confirmar-me isso mesmo aí embaixo nos comentários. Eu acho que não dou spoilers. É certo que eu falo de uma outra coisa da trama, mas acho que de certeza absoluta que não vou falar de mais do que está na sinopse. Às vezes até consigo falar menos do que aquilo que está na sinopse. Por isso, mesmo assim, espero que vocês fiquem aí. Que não tenham medo destes vídeos de opinião e que depois me digam se aquilo que vão ouvir da minha parte foi uma opinião sem spoilers e que mesmo sendo sem spoilers vos possa ter dado aqueles ingredientes suficientes para vocês ficarem entusiasmados em ler estas obras se ainda não o fizeram. Se o fizeram, podem aguentar bem com tudo aquilo que eu vou dizer e já sabem que eu estou à espera que vocês aí embaixo nos comentários me digam se concordam com aquilo que eu vos vou dizer que foram as minhas experiências de leitura, se não concordam, se foram experiências para vocês que foram diferentes, já sabem que eu estou à espera de tudo isso nos comentários. Pronto. Falando então daquilo que são estas 3 leituras, elas são de 3 mulheres. 3 mulheres que são, uma delas, uma mulher muito presente na minha vida, uma autora muito presente na minha vida, é inclusive uma das minhas autoras favoritas. A outra foi a primeira vez que eu li algo dela, mas quis muito fazê-lo agora em março, não só por todo o burburinho positivo que anda à volta desta autora, mas porque é uma mulher e porque é uma autora irlandesa e porque eu queria ler mesmo muito alguma coisa de uma mulher irlandesa durante o mês de março. E a terceira é uma autora clássica incontornável, conhecida a nível mundial, sim, e que, da qual eu tinha lido esta obra na altura da faculdade, mas da qual já não me lembrava praticamente de nada. Por isso, são então obras de 3 mulheres bastante diferentes umas das outras e das quais eu quero falar com algum detalhe e algum pormenor neste vídeo de opinião. Começo por falar daquela que é, então, a obra da Kate Morton, dessa autora que é uma presença muito, muito importante na minha vida, e falar da terceira releitura que eu estou a fazer, ano a ano, das obras que eu tenho cá em casa de Kate Morton. Esta é a terceira releitura que eu faço ao longo destes últimos marços. É a terceira obra que a autora publicou, foi a terceira obra que chegou a Portugal e que foi publicada, neste caso pela Porto Editora, publicada e traduzida, e eu falo-vos de As Horas Distantes. Desta obra que, antes de eu a reler, a sensação que eu tinha era de que, das 5 obras que eu tenho cá em casa traduzidas para português de Kate Morton, era, quiçá, a minha menos favorita.
Não falo daquela sexta obra que eu já li de Kate Morton e que nunca foi traduzida para português. E essa sim foi, de todas as que eu li dela, a minha menos favorita. Estou a pôr essa de lado, estou a pensar naquelas que são as 5 traduzidas para português. À partida, esta parecia aquela que eu tinha gostado menos. Apesar de lhe ter dado um 10 em 10 quando a li, era quiçá aquela que menos, desses 10 em 10, menos me tinha arrebatado. E posso dizer-vos que depois desta releitura, essa impressão, essa sensação mudou drasticamente. E esta é uma das minhas obras favoritas de Kate Morton. Sim, das 3 que eu já reli, é a minha favorita. Sim, suplanta O Jardim dos Segredos, suplanta O Segredo de Casa Riverton. É, sem dúvida, das 3 que eu já reli, a minha favorita. E por isso, por essa mudança de opinião, por essa mudança de impressão, é que eu quero falar dela de forma mais detalhada do que faria no balanço mensal, ou no que vou fazer no balanço mensal das leituras de março. Estas horas distantes têm a fórmula normal da Kate Morton, ou seja, nós temos 2 linhas temporais, temos protagonistas femininas nas 2 linhas temporais e temos um acontecimento que vai ligar essas mesmas linhas temporais. No caso de As Horas Distantes, é uma carta que chega ao momento presente, uma carta que andou perdida durante 50 anos e que só chega ao seu destinatário, no caso à sua destinatária, passados esses 50 anos. E vocês conseguem compreender que essa chegada da carta vai fazer com que a pessoa que tanto queria recebê-la há 50 anos atrás, quando a recebe, tenha uma reação muito emotiva. Sim, ficou completamente transtornada com a chegada da carta, mas quis, por razões que depois nós só vamos perceber à medida que a trama avança, quis, disfarçar essa reação, esse transtorno, essa emoção mesmo muito intensa que sentiu quando recebeu a carta, quis disfarçar para que a filha não percebesse essa mesma reação. Mas é óbvio que a filha, que é a Edie e é a nossa protagonista do momento presente, compreende, mesmo que a mãe disfarce, compreende o quanto essa chegada da carta transtornou a Meredith, que é a mãe, e vai querer muito saber o que esteve por trás dessa carta e, à medida que vai percebendo, nós vamos então ter essa ligação com a outra linha temporal, que é a linha temporal do passado e que nos vai levar nada mais nada menos do que à Segunda Guerra Mundial, mais propriamente a 1941, e vai-nos levar ao Kent e vai-nos levar a um castelo que nos anos 40 era habitado por 3 irmãs e que continua, passados 50 anos, a ser habitado por essas 3 irmãs muito idosas, ou seja, umas irmãs que passaram por todo um século XX e que têm imensas coisas para nos contar e que nos vão fazer abrir relutantemente, sim, as portas do castelo e vão fazer com que nós as conheçamos melhor, vão fazer com que a Edie conheça bem melhor estas 3 irmãs e conheça bem melhor por que motivo estas 3 irmãs estiveram diretamente na vida da mãe há 50 anos atrás. É tudo isto, mais outros ingredientes muito suculentos de segredos, de mistérios, deste ambiente de castelos e de castelos que têm sempre segredos e portas secretas e sítios secretos e muitos segredos que transpiram das paredes e muitas horas distantes que parecem que transpiram dessas paredes. É tudo isso que nós vamos encontrar aqui, ao mesmo tempo que vamos compreendendo e conhecendo melhor estas mulheres. E sobretudo essas 3 irmãs que são mesmo fascinantes. Sim, tudo aquilo que elas são muito diferentes umas das outras. Há ali um lado protetor, sobretudo da mais velha, que à partida parece um lado demasiado protetor, demasiado castrador, mas que à medida que nós vamos conhecendo melhor tudo aquilo que aconteceu na vida destas mulheres, nós vamos percebendo melhor esse lado protetor e vamos
ganhando um carinho como eu ganhei por essa irmã mais velha, que nunca à partida eu acharia que iria ganhar nas primeiras páginas. É uma obra que vai, como é que eu ia dizer, vai crescendo, vai nos dando pistas, vai nos fazendo querer saber mais, vai nos desvendando pouco a pouco esses segredos, vai nos fazer conhecer melhor todas estas mulheres, essas 5 mulheres, essas 3 irmãs do passado e presente, e estas 2 mulheres, mãe e filha, a Meredith e a Edie. Nós vamos conhecendo-as muito melhor à medida que a trama vai desenvolvendo, vai indo lentamente dando pistas e tudo isso que nós tanto gostamos como leitores, e foi por tudo isto e por um desfecho que ainda me trouxe, como é que eu dizer, aspectos inesperados, que eu me senti completamente arrebatada por esta leitura e que fez com que eu chegasse ao final dela com lágrimas nos olhos e dissesse para mim mesma que estava redondamente enganada e que esta obra, por muito que eu à partida pensasse que não, é uma obra fantástica e é, sem dúvida alguma, de tudo aquilo que eu já reli de Kate Morton, a minha favorita. É certo que ainda me falta reler mais 2 obras, mas esta, das releituras que eu já fiz nestes 3 anos, é a minha favorita e por isso eu tenho mesmo que a recomendar. É um 10 em 10 arrebatador e, olhem, é impossível nós não nos apaixonarmos por estas mulheres, não percebermos, por muito que desconfiemos à partida, não percebermos o porquê de elas guardarem tantos segredos e de tão querer guardá-los e não os desvendar a ninguém. Nós vamos perceber que esses segredos tinham que ser guardados e que este lado protetor, que às vezes parece castrador, tinha mesmo que ser assim. E por tudo isto, por estes laços inquebráveis entre estas 3 irmãs, por tudo aquilo que a Edie vai conhecer da Meredith, por tudo aquilo que a Meredith nunca quis contar à filha, é impossível nós não nos apaixonarmos por estas mulheres e não chegarmos ao final desta leitura e não fazermos uma vénia a esta Kate Morton como eu fiz. 10 em 10, fabuloso, arrebatador e, mais uma vez, é a prova concreta de que as releituras na minha vida têm um lugar muitíssimo especial e que esta mulher é mesmo para ser descoberta por todos aqueles que ouviram aquilo que eu disse até agora e que gostam desses ingredientes a sério. Apostem em Kate Morton se ainda não apostaram, porque vale mesmo muitíssimo a pena. A segunda obra da qual eu vos quero falar é bem mais pequena que a da Kate Morton. Sim, nem chega às 100 páginas, mas por muito que seja uma obra curtinha, deu-me tanto que eu quero mesmo muito continuar a conhecer esta autora irlandesa. A irlandesa, logo aí, fascina-me à partida. Sim, tudo aquilo que vem da Irlanda, vocês já sabem que me fascina. E esta Claire Keegan tem fascinado tanta gente, tantos leitores, e eu junto-me a todas essas pessoas, a todos esses leitores que têm conhecido a Claire Keegan e que têm sentido este fascínio e esta envolvência que ela nos transmite por muito poucas páginas que as suas histórias tenham. Esta obra, Pequenas Coisas Como Estas, vive mesmo de pequenas coisas, daquilo que à partida parecem pequenas coisas, porque nós vamos aos anos 80, mais propriamente a 1985, a uma vila da Irlanda, a vila de New Ross, que eu nem sei, nem fui ver se existe verdadeiramente, e vamos a uma vila que está a preparar-se para o Natal, uma vila na qual, obviamente, faz muito frio e, por isso mesmo, a família que nós vamos conhecer, que é a família do Billy, é uma família muito atarefada, porque o Billy tem um negócio de carvão e lenha, e nos anos 80 as principais fontes de energia eram o carvão e a lenha, e ele então anda numa azáfama, sim, sem parar, para distribuir e para vender e levar às casas das pessoas a lenha e o carvão necessários para que as pessoas tenham um mínimo conforto nesses dias de dezembro tão frios.
É isto que nós temos em termos de uma rotina normal, habitual, numa pequena vila onde toda a gente se conhece e onde nós vamos conhecer então de forma mais pormenorizada a família do Billy. Billy este que é casado e que tem 5 filhas, ou seja, vive numa casa predominantemente feminina, certo? Ele é o único homem, mas é dele que nós vamos conhecer mais. Não vamos conhecer assim tanto das suas filhas e da sua mulher, vamos conhecendo pequenos apontamentos, mas dele é que nós vamos conhecer a rotina, vamos conhecer o seu dia-a-dia, vamos conhecer aquilo que ele gostaria de ter, que é mais tempo para a família, aquilo que são os seus pensamentos, aquilo que são os seus arrependimentos e aquilo que são os seus dilemas e aquilo que é verdadeiramente a sua humanidade. Porque é isso que se destaca nesta obra. É a humanidade do Billy, sim, que por muito que à partida não queira ajudar quem ele vai ajudar aqui, porque isso ele sabe que lhe vai trazer grandes problemas, e nós percebemos isso. Quem nunca, perante uma situação em que se sente impelido para ajudar, se sente algo retraído em ajudar, porque sabe que se ajudar vai se meter em sarilhos. Sim, isso vai lhe trazer complicações à vida. Quem nunca passou por isso? E é uma das coisas das quais eu mais me lembro desta obra. Para além de tudo aquilo que eu posso dizer já daqui a pouco sobre ela, é essa humanidade do Billy. É isso que todos nós sentimos, pelo qual todos nós já passamos. É isso que está aqui. E para além disso, nós vamos ter aquilo que é o lado menos bom da Irlanda, ou pelo menos era o lado, eu quero acreditar que é assim, que era o lado menos bom da Irlanda nos anos 60, 70, 80 e 90, que é uma presença muito obsessiva e castradora da Igreja Católica e de tudo aquilo que são ideias que para mim são pouco religiosas, mas que eu sei que era uma realidade muito habitual nas casas da Irlanda, uma religião que mandava nas pessoas, que ditava as leis e que fazia com que muitas vezes, por muito que nós não quiséssemos, tínhamos que aceitar essas regras da igreja e fazer aquilo que nos ditavam os padres e toda a gente que estava e que tinha um poder religioso significativo. E é isso que nós também temos aqui. Temos então um Billy que quer ajudar alguém, mas que sabe que se ajudar alguém vai pôr em causa tudo isso que a Igreja manda, tudo isso que a Igreja exige que nós façamos ou que nós não façamos. E ver todo este dilema moral do Billy num estilo muito envolvente da autora, muito intimista, que eu fartei-me de sublinhar, é maravilhoso. E por muito que esta obra seja curtinha, por muito que ela não chegue às 100 páginas, tudo aquilo que ela nos transmite, desse dilema do Billy, da sua humanidade e daquilo que foi um lado podre e negro da Igreja Católica e da sociedade irlandesa católica, tudo isso chega a nós. Chega em poucas páginas, é verdade, mas tudo chega a nós de uma forma intimista, poderosa, que impacta, sabem? E que fazem com que nós queiramos à viva força conhecer mais desta realidade, porque eu fui depois pesquisar na internet tudo aquilo que está aqui, como é que eu ia dizer, mencionado, recriminado, e que era uma realidade da Irlanda. Eu fui depois pesquisar, perceber melhor tudo aquilo que aqui nos aparece de uma forma não muito detalhada, porque não era possível em menos de 100 páginas, mas tudo isto fez com que eu adorasse esta leitura, que eu lhe desse um 9 em 10. Não dou mais porque queria mais, percebo o desfecho, mas queria um desfecho mais prolongado, mais desenvolvido. Sei que o desfecho me deu as respostas que poderia dar-me em menos de 100 páginas, mas pronto, para mim precisava de mais. Fiquei satisfeita, por isso o 9 em 10, mas apetecia-me mais, entendem? Mas é uma obra fantástica,
adorei o estilo da autora, adorei tudo aquilo que ela me trouxe das vivências da Irlanda e desta personagem do Billy que vai ficar comigo, e por isso mesmo teria que trazer esta opinião mais detalhada sobre estas pequenas coisas como estas. E agora quero conhecer mais da Claire Keegan. Sei que há mais obras dela já publicadas pela Relógio d'Água. Se vocês me puderem dar alguns perlimpimpins, se já leram outras obras dela além desta, digam-me por favor aí embaixo nos comentários, porque eu vou ficar mesmo muito agradecida, ok? 9 em 10 e recomendadíssimo. Para concluir este vídeo, quero falar-vos daquela que foi, de certeza absoluta, a minha leitura mais incomodativa de março. Não estava à espera que me incomodasse tanto. Pensava eu, à partida, preparada para ela, mas não ia. Sim, sabia que a obra me iria dar muitos momentos de obsessão, de vingança, de sofrimento, de egoísmo e de todos estes sentimentos assim exacerbados, mas não estava à espera da carga de violência. E foi isso que me incomodou de veras na leitura ou melhor, na releitura de O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë. Antes de eu falar-vos daquilo que me incomodou, eu tenho que fazer uma vénia e aplaudir a genialidade de Emily Brontë. Isso não está em questão de maneira nenhuma. Eu já sabia que esta foi a única obra que a Emily Brontë escreveu. Tinha algum conhecimento da sua vida, do facto de ela ter morrido muito jovem, de ser uma pessoa muito recatada, uma pessoa que se sentia mal fora do seu espaço habitual, ou seja, da sua casa, da família, que foi uma mulher que sempre se fechou muito, que não, posso estar enganada, que nunca teve uma relação amorosa, que daquilo que se sabe era mesmo uma mulher muito fechada, com uma personalidade muito vincada, é certo, mas uma mulher que à partida não tinha um conhecimento vasto do mundo e das emoções humanas. E depois, ao ler isto, uma pessoa de ficar de boca aberta, de ficar estupefacta face a tudo aquilo que uma mulher com essas características conseguiu criar numa obra tão violenta, tão obsessiva e que põe a nu tudo aquilo que é de mais doentio, de mais vingativo, e de mais obsessivo e de mais violento em seres humanos. Isso, para mim, é uma marca da genialidade de Emily Brontë e do facto de, nos dias de hoje, este ser um clássico incontornável da literatura inglesa, mas sobretudo da literatura mundial. Isso tudo eu já sabia um bocadinho à partida e, mais uma vez, aplaudo a genialidade da autora. Isso não está em causa. O que está em causa e que fez com que esta obra não fosse aquilo que eu esperava que ela fosse para mim foi a minha experiência de leitura, e eu não posso deixar de ser sincera e de dizer-vos que esta obra não correspondeu às minhas expectativas. Não correspondeu porque eu senti-me verdadeiramente incomodada com toda uma carga de violência que está em 2/3 da obra e carga essa que faz com que quase nenhuma personagem escape. É uma violência mesmo levada aos limites, uma violência física, uma violência verbal, uma violência psicológica e que, para além disso, está muito bem, como é que eu ia dizer, ambientada em espaços que nós percebemos que são espaços muito diferentes entre si, pelo menos ao princípio, e em espaços que, por um lado, temos um monte dos vendavais muito soturno, muito negro, onde a violência impera, e depois temos uma granja onde, em primeiro lugar, existe mais luz, existe mais como é que eu ia dizer? Existe um ambiente muito mais ameno, existem personagens muito mais sociáveis, e nós percebemos esta dualidade de espaços. E percebemos que a partir do momento em que alguém do Monte dos Vendavais se muda para essa granja, que vai de forma inquestionável infectar, contagiar
com a violência, essa carga soturna, uma igreja que até aquele momento era um espaço sociável, ameno, alegre, feliz, luminoso. Isto tudo está extremamente bem retratado na obra, mas eu não fui capaz de criar laços com os personagens, e eu que sou uma mulher ou uma leitora que tem que criar laços com os personagens, não fui capaz, e tive mesmo muitas vezes que parar esta leitura, tive mesmo muitas vezes que respirar fundo, e tive muitas vezes até com vontade de desistir. Não desisti, e ainda bem que não o fiz, mas não consigo deixar de dizer-vos que não foi uma leitura que, por muito que eu estivesse já preparada para ela, porque eu sabia que isto não era de maneira nenhuma uma história feliz de amor, sabia que era uma história com muita vingança, com muita obsessão, com muita violência, eu não estava à espera que a carga fosse tão grande. E isso mexeu muito comigo, deixou-me inclusive triste, deixou-me incomodada, deixou-me deprimida, e como eu não fui capaz de chorar, deixou-me mesmo incomodada. E depois, ainda por cima, depois desta obra, ainda li duas também com uma carga muito dura, e posso dizer-vos que o Princípio de Abril, porque eu li esta obra mesmo no finalzinho de março, o Princípio de Abril foi um Princípio de Abril bastante difícil para mim de gerir face a tudo aquilo que eu encontrei primeiro no Monte dos Vendavais e que depois encontrei nas duas leituras a seguir. Mas dessas eu vou deixar para Abril. Voltando a esta, foi então uma experiência muito difícil para mim. A única personagem da qual eu gostei, ou melhor, não foi a única, foram duas personagens que são da segunda geração, das gerações que habitam, da segunda não, da terceira geração das gerações que habitam esta obra ou esta trama, foram duas personagens, foi o Hareton e a Catherine 2. Sim, essas personagens disseram-me alguma coisa, fiquei feliz com o desfecho delas, mas todas as outras, excetuando a Nell, sim, todas as outras incomodaram-me imenso, deixaram-me mesmo muito, muito assoberbada, muito incomodada, estou a repetir, mas eu acho que o incómodo é mesmo o sentimento que predominou nesta minha leitura, e por todas estas razões, por muito que eu aplaudo a genialidade de Emily Brontë, eu não consigo dar mais do que um 7 em 10, e fiquei feliz por ter relido esta obra, mas dificilmente regressarei a ela, dificilmente. Não é o tipo de leitura clássica que mais me agrada quando nós temos um romantismo demasiado exacerbado. Eu já não gosto do romantismo português, quando ele é demasiado exacerbado, incomoda-me, não faz-me revirar um bocadinho os olhos, acho demasiado exagero, e aqui também senti isso. Por muito que esta obra seja para muita gente uma obra perfeita, não, como é que eu ia dizer, não questiono isso, mas é demasiado para mim, é exagero demasiado para mim, e por isso eu não consegui dar-lhe mais do que um 7 em 10. E pronto, em 30 minutos quase falei de 3 obras, daquilo que foram as minhas 3 experiências de leitura com as respectivas obras. Foram 3 experiências de leitura muito marcantes em março, 2 pelo seu lado mais positivo, uma pelo seu lado menos positivo, mas fico feliz por ter falado delas assim de uma forma mais pormenorizada. E agora, antes de me ir embora e de vos dar um beijinho, digam-me por favor aí em baixo, peço-vos mais uma vez, para comentarem aí em baixo aquilo que acharam destas minhas experiências de leitura. Se acharam que eu falei demasiado sobre elas e se dei spoilers, por favor digam-me, para eu tentar em outros vídeos de opinião não voltar a cometer esse erro, sim, não repeti-lo. Digam-me também se já leram alguma destas obras, se concordam comigo, se para vocês foram
experiências suculentas, se vocês conseguiram gostar bem mais de um monte dos vendavais do que eu, também digam por favor aí em baixo. Já sabem que eu fico à espera dos vossos comentários, apesar de eu saber que estou atrasadíssima na resposta aos mesmos, mas já sabem que eu respondo, por muito que me atrase eu respondo sempre e adoro saber a vossa opinião, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!